Senhor presidente, deputado Carlos Osório, senhores deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, enfim, todos os que restam aqui nesse plenário Barbosa Lima Sobrinho. Fiz questão de manter a minha inscrição aqui no expediente final hoje, deputado Osório, mas serei breve, até para que Vossa Excelência tenha garantido o seu tempo ainda. Mas eu não quero deixar de me pronunciar sobre uma questão das mais graves no cenário do Brasil contemporâneo. Não faço aqui uma intervenção de caráter partidário ou proselitista, mas, para mim, estamos vivendo sob um completo desfazimento do tecido institucional no Brasil. O Pacto pela Redemocratização, após 21 anos de ditadura civil-militar, pacto esse simbolizado pela Constituição de 88, de 5 de outubro de 1988, este pacto foi quebrado neste país. E por que falo isso, deputado Carlos Osório? O Supremo Tribunal Federal, todos nós aqui sabemos, o cidadão comum também o sabe, a principal missão e finalidade da Suprema Corte brasileira, como de resto das Supremas Cortes dos diferentes países, é zelar, salvaguardar e ser a guardiã da Constituição Federal. A nossa Constituição tem um capítulo, tem um título, que é o título 2, dos direitos e garantias fundamentais, e dentro desse título 2, o primeiro capítulo, intitula-se dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tem artigos, como o artigo 5º, que eu quero aqui especificar, que são cláusulas pétreas do texto constitucional. Em outras palavras, estão petrificadas na Constituição, o que quer dizer que só podem ser modificadas por um poder constituinte originário. O Congresso Nacional, sequer o Congresso Nacional, tem o condão de propor emendas a essas cláusulas pétreas da Constituição, que o poder constituinte do Congresso Nacional ordinário é um poder constituinte derivado. Portanto, toda a Constituição deve ser preservada, mas particularmente as suas cláusulas pétreas, e as cláusulas pétreas dizem respeito não apenas, mas principalmente às garantias e liberdades individuais. Ora, o artigo 5º da Constituição Federal, que abre o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí se seguem diferentes incisos. O inciso 57, o inciso 57 diz o seguinte, portanto, cláusula pétrea do texto constitucional: ninguém será privado de liberdade. Diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, e pode acontecer com qualquer um hoje no Brasil, que o Brasil hoje vive sob um ambiente autoritário, sob uma ditadura não declarada, o que aconteceu ontem no Brasil foi a Suprema Corte brasileira, zeladora, guardiã da Carta Magna, da Lei Maior, ela mesma rasgando o texto constitucional. Me chamou muito a atenção que na véspera da sessão de ontem, aliás, da longa sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, que um general da reserva, Luiz Gonzaga Lessa, tenha se pronunciado da seguinte maneira: se o Supremo Tribunal Federal deixar o ex-presidente Lula solto, está agindo como indutor da violência entre os brasileiros, propagando a luta fratricida em vez de amenizá-la. Disse ainda que se o tribunal permitir que Lula se candidate e se eleja presidente,
não restaurar outra alternativa do que a intervenção militar. Se acontecer, diz o general, se acontecer tanta rasteira e mudança da lei, aí eu não tenho dúvida de que só resta o recurso à reação armada. Aí é dever da Força Armada restaurar a ordem. Da mesma maneira se pronunciou, na mesma direção, no mesmo diapasão, se pronunciou não um general de pijama, como o general Lessa, mas o comandante do Exército Brasileiro. Aliás, useiro e vezeiro de expressões pelas quais ele se intromete na vida política nacional, na vida partidária, faz reprimendas e advertências aos poderes constituídos da República. Ele, que é um mero comandante do Exército Brasileiro. Ele diz o seguinte: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras. Assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Ou seja, o Exército Brasileiro, felizmente essas intervenções atabalhoadas foram atenuadas pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, que fez uma intervenção reconhecendo os limites das Forças Armadas e o seu papel constitucional. Por isso, quero aqui manifestar desta tribuna a minha profunda indignação e preocupação com os rumos tomados pelo Brasil contemporâneo, onde não temos mais quem observe, quem preserve o texto constitucional. Ninguém está sob proteção da Constituição, ninguém mais. Hoje, qualquer decisão pode ser tomada por diferentes instâncias do Poder Judiciário, ao arrepio da Constituição, ao arrepio da legislação infraconstitucional. Isso não configura mais um Estado democrático de direito, não configura mais que vivamos sob uma normalidade democrática, e desta tribuna eu denuncio que o Brasil vive sob um regime autoritário, sob uma ditadura, que não é, para ser ditadura, não tem que ter forças armadas nas ruas, não tem que ter a ponta do fuzil dos militares nas ruas, mas o Brasil não vive mais sob a égide da Constituição de 88, que pode ser, a qualquer hora, interpretada ao sabor de grupos, de interesses, de partidos, enfim. Então eu quero aqui manifestar a minha mais absoluta indignação com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que ao invés de zelar e ser o guardião da Constituição brasileira, ele mesmo é o seu principal violador. Por isso eu não queria deixar de me pronunciar na sessão de hoje em relação à trágica, historicamente trágica, sessão do Supremo Tribunal Federal realizada no dia de ontem. Obrigado, senhor presidente.